Recentemente a Motorola anunciou e lançou a sua família Edge 50 e por enquanto aqui no Brasil já tivemos a chegada do Edge 50 Pro. O Ultra e o Fusion devem chegar futuramente, mas por enquanto temos apenas o Edge 50 Pro. É um aparelho que causou uma ótima repercussão. Ele já foi lançado com um preço bastante interessante, podendo ser encontrado a partir de R$ 3.149,10. Traz 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, o novo chipset Snapdragon 7 Gen 3, possui carregador de 125 watts na caixa, carregamento sem fio de 50 watts, enfim, um aparelho muito interessante. E depois de conhecer o Edge 50 Pro, os Big Geeks já começaram a me perguntar qual dos dois seria melhor, Edge 50 Pro ou Galaxy S23 FE. Apesar que essa não foi a única pergunta que eles fizeram, também perguntaram entre Edge 50 Pro e Galaxy S55. Por enquanto, vou responder uma dessas perguntas, já que eu estou aqui com o Edge 50 Pro e também com o Galaxy S23 FE. Eu vou colocar os dois para brigarem juntos. E aqui tivemos algumas surpresas bastante interessantes. Olha, o Edge 50 Pro me surpreendeu em vários pontos, mas o S23 FE também fez bonito. Eu vou mostrar exatamente em que pontos que um ou outro acabou se saindo melhor. Porém antes, já sabe, eu vou pedir para você clicar aqui no botão do gostei para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E aqui estão os aparelhos Edge 50 Pro à minha esquerda e Galaxy S23 FE à minha direita. Vocês devem ter notado que eu tenho mais um aparelho aqui no canto, que é o Edge 30 Fusion, que eu vou usar alguns pontos aqui nesse comparativo, responder algumas perguntas que muita gente faz com uma questão de desempenho, e também estou com o Galaxy S24, onde eu fiz alguns testes de performance que também vou usar para ilustrar aqui esse vídeo. Então a gente vai fazer um comparativo bem bacana aqui e eu vou usar outros aparelhos como referência também. Mas por enquanto eles vão ficar aqui de lado porque o foco vai ser o Edge 50 Pro e também o Galaxy S23 FE. Vou começar falando do design dos dois aparelhos. Eles são bastante diferentes, mas trazem um acabamento bastante premium, realmente muito bonito, bem interessante. Ambos possuem as bordas feitas em metal, aqui mostrando a parte superior, a lateral, a parte inferior também, e todos eles aqui trazem as bordas feitas em metal. Porém, o design deles é bastante diferente. Enquanto que o Edge 50 Pro utiliza uma tela com as bordas curvas e vem com a tampa traseira feita em viga leather, que é uma espécie de textura bem mais macia, que lembra bastante o couro. Aqui no S23 FE temos a parte frontal e traseira completamente planas, mas as bordas elas são levemente abauladas, um pouco arredondadas, e a sua tampa traseira é feita em vidro. O S23 FE na prática traz um acabamento mais premium, porque a traseira em vidro acaba sendo o material mais nobre e mais utilizado em aparelhos tops. Porém, em termos de beleza, eu acho o Edge 50 Pro um smartphone mais bonito, principalmente por causa da sua tela com as bordas curvas. Claro que telas com bordas curvas não são tão práticas quanto as telas com bordas planas, mas em termos de visual eu particularmente gostei mais do Edge 50 Pro, mas comenta aí qual dos dois visuais vocês preferiram, se o do Edge 50 Pro ou do S23 FE, comenta aí qual deles você achou mais bonito. Mas não há dúvida de que qualquer um desses dois aparelhos acaba sendo realmente bastante bonito. Olhando de lado, parece que o S23 FE é um aparelho mais espesso, mas curiosamente os dois trazem 8,2 mm de espessura. Para vocês verem como faz diferença, né? Trazer aqui não só a tela, mas também a tampa traseira levemente curvada. E reparem que a borda central aqui ela é bastante fina. Mas se a gente olhar com muita atenção, vai perceber que o aparelho acaba sendo um pouco mais espesso. Agora, no S23 FE, isso fica bem evidente, né? É realmente muito estranho imaginar que os dois aparelhos trazem a mesma espessura, 8,2 mm. Porém, em peso, o Edge 50 Pro é bem mais leve, com 186 gramas contra 209 do S23 FE. E a curiosidade é que os dois aparelhos trazem uma bateria de 4.500 mAh, a mesma capacidade, mas o S23 FE acaba sendo um smartphone bem mais pesado, provavelmente por causa do seu acabamento feito em vidro. E os dois aparelhos trazem proteção IP68 contra água e poeira, podem ficar submersos em até 1,5 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Isso é bem legal, a Motorola prometeu que os seus aparelhos da família Edge, todos eles viriam com a proteção contra água e poeira, e eles estão mantendo essa promessa. Toda a família Edge 50 vem com a proteção IP68. Em tela temos aqui dois displays incríveis. O Edge 50 Pro traz uma tela POLED com 1 bilhão de cores, taxa de atualização de 144 Hz, resolução Full HD Plus 2712 por 1220 pixels com proporção de 20:9, suporte ao HDR10 Plus e um brilho que pode chegar até 2000 nits, maior do que os 1450 nits aqui do Galaxy S23 FE, que também tem
uma tela bem interessante. Temos aqui um display Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização 120 Hz, suporte ao HDR10 Plus e resolução Full HD Plus de 2340 por 1080 pixels. A tela é menor, ela tem 6,4 polegadas contra 6,7 do Edge 50 Pro. Mas como as bordas aqui do Edge 50 Pro são curvadas, fica até parecendo que as duas telas têm o mesmo tamanho. O que a gente percebe é que a tela do Edge 50 Pro acaba sendo bem mais alta, né? Isso aqui a gente percebe e ela parece ser menos larga justamente por causa das bordas curvas, mas temos aqui 6,7 contra 6,4 polegadas. E como a resolução acaba sendo maior no Edge 50 Pro, mesmo com o tamanho de tela maior, a densidade de pixels também acaba sendo maior, de 446 contra 403 ppi. Agora o curioso é que mesmo atingindo o brilho máximo de 2000 nits, a impressão que eu tive é que a tela do S23 FE é mais brilhante, aqui com brilho máximo, e até mesmo fazendo o teste com os aparelhos sob o sol, a impressão que eu tive é que o brilho da tela do S23 FE acaba sendo mais forte, apesar de que tecnicamente seria o contrário, o Edge 50 Pro traria uma tela mais brilhante. Mas o que não há dúvidas é que as duas telas realmente são muito boas, tem uma qualidade bem legal. No caso do Edge 50 Pro, além dele trazer as bordas curvas, também vem com bordas mais finas, tanto na parte superior, na parte inferior. Reparem que o S23 FE já traz bordas maiores. Não chega a ser tão grande quanto a do A54, do A55, mas elas são grandinhas e podem incomodar aqui algumas pessoas. No Edge 50 Pro, elas acabam sendo bem mais finas. Aqui com as duas bandejas ejetadas, reparem que o Edge 50 Pro só suporta um chip físico, ele não tem entrada para um segundo chip físico, nem para cartão de memória. Aqui no S23 FE ele já suporta 2 chips físicos, mas também não vem com a entrada para cartão de memória. Os dois aparelhos trazem o suporte ao eSIM, então você pode colocar um segundo chip no formato eSIM, qualquer um deles, mas chip físico somente o S23 FE suporta 2, o Edge 50 Pro infelizmente só suporta um chip físico por vez e nenhum dos dois trazem a entrada para cartão de memória. Os dois aparelhos aqui já estão com o Android 14, inclusive o S23 FE foi atualizado recentemente para o One UI 6.1 e ganhou os recursos do Galaxy AI, que são bem legais. Eu até fiz um vídeo dedicado, não sei se vai sair antes ou depois desse aqui, mas vai sair também um vídeo para a gente falar sobre os recursos do Galaxy AI diretamente no Galaxy S23 FE. Mas enfim, os dois trazem aqui o Android 14, o S23 FE foi lançado com o Android 13 e já queimou a primeira atualização, mas vai receber mais 3 atualizações, vai ser atualizado para até o Android 17 e serão um total de 5 anos de atualizações de segurança. No caso do Edge 50 Pro ainda não tem uma informação oficial, o aparelho deve receber 2 ou 3 atualizações de Android e 1 ano a mais de atualização de segurança. Então pelo menos 2 ele deve receber, até o Android 16 ele deve ser atualizado, mas talvez até ele receba uma atualização a mais e quem sabe os dois até empatem na questão de quantidade de atualizações, já que mesmo recebendo uma a menos, ele já veio com o Android 14, então vai até o Android 17. Aqui no Edge 50 Pro, algo que eu achei bem legal é que temos a nova interface Hello UI. E essa interface aqui tá muito interessante, apesar dela continuar baseada no Android padrão, como é comum nos smartphones da Motorola, tivemos aqui algumas mudanças visuais que eu achei bem interessantes, como por exemplo aqui a barra de notificações agora com fundo transparente. Visualmente ela ficou mais bonita. Quando a gente vai acessar os aplicativos Moto que ficam aqui numa pasta, como o Family Space ou mesmo o app Moto aqui para você configurar, ele agora traz uma nova interface, então você ter acesso aos recursos especiais acaba sendo muito fácil aqui nesse aparelho. Ele também vem com um painel lateral para você acessar os aplicativos e eles são abertos aqui em janela flutuante. Você consegue ter até 3 aplicativos abertos simultaneamente, o que é um grande progresso, porque antigamente só dava para utilizar um por vez. Então agora a gente consegue utilizar até 3 apps em janela flutuante, além do modo de tela dividida. O Galaxy S23 FE foi atualizado para o One UI 6.1 e traz os recursos que a gente já conhece muito bem, como os apps em tela dividida. Também é possível, no modo de tela dividida, passar o aplicativo aqui para exibição pop-up. E você pode ter, acredito que até uns 5 aplicativos aqui em exibição pop-up. Deixa eu jogar mais alguns aqui pra gente testar, ó. Já tem 4, deixa eu pegar o 5º aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar um 6º. Ó, aqui ele abriu 6, hein? Olha isso. Acho que depende do aparelho. Aqui como ele é mais parrudo, mas aqui eu só tô com, acho que 4 aplicativos abertos também. 5 aplicativos. Deixa eu tentar abrir mais algum aqui, vamos ver se ele transforma. Ó, aqui ele mostrou, não sei se ele tá mantendo, mas reparem que a lista é enorme aqui de aplicativos em exibição pop-up. Acho que ele fecha o último também, acho que tá com 4 ou 5 aplicativos. Mas, em todo caso, a gente consegue ter aqui uma bela de uma multitarefa no S23 FE. Ainda consegue utilizar vários aplicativos aqui misturados em exibição pop-up e também em tela dividida. Aqui no Edge 50 Pro também é possível. Deixa eu abrir aqui algum aplicativo em tela dividida.
Tá aqui com o YouTube e o Gmail abertos, ó, e consigo abrir também o app de calculadora, então a multitarefa melhorou bastante nessa nova interface aqui no Edge 50 Pro. O Edge 50 Pro também vem com os atalhos que a gente conhece, para você abrir a câmera fazendo esse gesto, dá para você ligar e desligar a lanterna com esse outro gesto, não funcionou de primeira, mas normalmente funciona muito bem. Tem a opção de capturar um screenshot colocando os 3 dedos na tela, que também não funcionou de primeira, mas agora deu certo. Ele traz o Moto Connect, vem com Family Space também, então dá para você espelhar a interface do aparelho no monitor ou numa TV sem fio, via conexão sem fio, e criar um ambiente desktop. Isso também é possível no Galaxy S23 FE, que traz o modo DeX. Inclusive, o S23 FE é um aparelho bastante parrudo e tem muitos recursos bastante legais. Em termos de interface, vai do gosto de cada um. Eu acredito que a Motorola progrediu muito com a Hello UX, ela ficou bem interessante, melhorou bastante em relação à MyUX, então a interface dos dois aqui acaba sendo bem interessante. E os aparelhos são bastante rápidos para abrir os aplicativos, para acessar o sistema. Todos eles aqui têm uma interface bastante fluida e que dificilmente vai passar por engasgos. Eu realmente não vi engasgos aqui, os dois têm uma interface bastante fluida e bastante rápida. O Edge 50 Pro tem a vantagem de trazer 12 GB de RAM contra 8 GB do S23 FE e também vem com uma tela com uma taxa de atualização maior de 144 Hz contra 120 aqui do S23 FE. Porém, em termos de desempenho, acreditem, o S23 FE é mais poderoso e com uma boa diferença. Olha só que coisa, o Edge 50 Pro vem equipado com o chipset Snapdragon 7 Gen 3, é um chipset intermediário lançado recentemente, que traz 8 núcleos, 5 deles da série de performance A715 e 3 deles da série de eficiência energética A510, rodando até 2.63 GHz. E a GPU é a Adreno 720. O Galaxy S23 FE vem com o chipset da Samsung, o Exynos 2200, que não é um chipset muito querido pelas pessoas, mas que entrega sim um ótimo desempenho, e a gente vê isso na prática aqui no S23 FE. Ele conta com 8 núcleos, sendo um de altíssima performance da série Cortex X2, mais 3 da série de performance A710 e mais 4 de eficiência energética da série A510. E a GPU é a Xclipse 920, uma GPU fabricada pela própria Samsung em parceria com a AMD. O Edge 50 Pro traz 12 GB de memória RAM e só é vendido aqui com 256 GB de armazenamento. O S23 FE traz 8 GB de RAM e opções com 128 ou 256 GB de armazenamento. São dois aparelhos excelentes, rodando a interface, os aplicativos, o sistema e também os jogos. Mas, quando a gente usa os benchmarks aqui para ver melhor as diferenças, fica bem claro que o S23 FE é um aparelho superior em performance. Aqui com o Antutu aberto, reparem que o Edge 50 Pro fez quase 800 mil pontos contra quase 1.100.000 pontos aqui do S23 FE, uma margem considerável. E reparem que o S23 FE foi melhor em CPU, GPU, memória e armazenamento. Ele se saiu melhor em todos os quesitos, apesar de que ele gastou mais bateria, gastou 9% de bateria durante os testes contra 6% do Edge 50 Pro. E também esquentou mais, o Edge 50 Pro marcou o máximo aqui de 38 graus contra 45,7 do S23 FE. Então temos um hardware mais potente no S23 FE, mas ele também consome mais energia e esquenta mais. E uma dúvida que muita gente pergunta é como é que é o desempenho do Edge 50 Pro em relação ao Edge 30 Fusion, que tem o Snapdragon 888 Plus. Eu fiz o teste aqui, eu rodei um Antutu, eu fiquei até um pouquinho decepcionado, esperava um pouco mais aqui do Edge 30 Fusion. Ele marcou 594.122 pontos, então ele perdeu em desempenho pro Edge 50 Pro, mas eu achei aqui o desempenho um pouco baixo. Depois eu vou rodar esse teste de novo, vou testar com mais calma, mas a princípio temos mais desempenho aqui no Edge 50 Pro em relação ao Edge 30 Fusion. Eu também já tinha rodado o benchmark no S24, a intenção nem era mostrar, mas só para vocês terem uma ideia, olha só, o S24 tá fazendo aqui basicamente a mesma pontuação do S23 FE, para vocês verem como o Exynos 2200 é um bom chipset. Mas aqui, eu acho que esse benchmark foi o último que eu rodei no S24, foi numa época que eu fiz uma sequência de testes de aquecimento. Ó, vou pegar aqui um benchmark mais antigo, olha só, ele fez 1.622.000 pontos. Então o Exynos 2400 do S24 é mais poderoso do que o Exynos 2200 do S23 FE, isso é bem claro, mas essa última pontuação que eu mostrei aqui para vocês foi quando eu fiz vários testes de aquecimento e depois rodei o benchmark, então por isso ele acabou marcando uma pontuação menor, mas ele consegue passar fácil aqui de 1.600.000 pontos no Antutu. Mas o que a gente pode ver aqui pelo benchmark é que o S23 FE tem uma performance melhor que o Edge 50 Pro, enquanto que o Edge 50 Pro já consegue superar o Edge 30 Fusion. Então o Snapdragon 7 Gen 3 aqui do Edge 50 Pro ficaria em performance entre o Snapdragon 888 Plus e um Snapdragon 8 Gen 1, ficaria ali mais ou menos no meio termo, pelo que a gente pôde identificar aqui. E curiosamente, mesmo trazendo mais memória RAM, 12 GB, ele perdeu até mesmo na pontuação
em memória em relação ao S23 FE. E outra dúvida que a galera tem é em relação à velocidade de armazenamento. Isso porque as informações oficiais do Edge 50 Pro é que o armazenamento dele usa o padrão UFS 2.2, enquanto que já existe o UFS 3.1, que normalmente é utilizado em aparelhos mais premium, e alguns super prêmios, como o S24 Ultra, utilizam o UFS 4.0. O próprio S24 também usa aqui o UFS 4.0. E eu rodei aqui o teste de armazenamento e olha só que curioso isso, a pontuação que o Edge 50 Pro fez. Ele conseguiu 72 mil pontos aqui no teste de armazenamento contra 50 mil do S23 FE. Então ele se saiu melhor do que o S23 FE no geral, apesar que tem alguns detalhes que a gente precisa ver. Velocidade de leitura, o S23 FE foi mais rápido, conseguiu aqui 1.8 GB por segundo contra 1 GB aqui do Edge 50 Pro. Mas a velocidade de escrita, o Edge 50 Pro saiu melhor, e no acesso randômico, o Edge 50 Pro deu um banho aqui no S23 FE, o que indica pelas velocidades que os dois utilizam o mesmo armazenamento UFS 2.2, é o que está aparecendo aqui pela pontuação. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui como base o S24, eu também fiz o teste nele e olha só a pontuação, 164.809 pontos. Ele conseguiu chegar a quase 4 GB de velocidade de leitura, é muito superior ao S23 FE e também ao Edge 50 Pro. Eu não tinha feito o teste aqui no Edge 30 Fusion, mas eu vou rodar o teste aqui enquanto a gente vai comentando sobre isso. Mas provavelmente, em termos de velocidade, é isso mesmo, tanto o S23 FE quanto o Edge 50 Pro deve utilizar armazenamento UFS 2.2, não atrapalha a performance porque eles são rápidos para carregar, mas seria interessante se eles trouxessem o UFS 3.1, mas em algum ponto os fabricantes acabam precisando economizar. Eu também rodei um outro benchmark de teste de armazenamento, o Cross Platform Disk Test, CPDT, e olha só aqui os resultados. O S24 ele consegue passar de 1 GB por segundo aqui de leitura sequencial, contra apenas 210 MB aqui do S23 FE e 519 MB do Edge 50 Pro. Então, em termos de armazenamento, parece que o Edge 50 Pro está se saindo melhor do que o S23 FE. O S23 FE acaba compensando pela sua performance, né, do seu chipset, que acaba sendo bastante superior. Mas enfim, para quem estava preocupado na questão da velocidade de armazenamento do Edge 50 Pro, pode ficar tranquilo porque ele está bem similar aqui, por exemplo, ao S23 FE. Ó, aqui comparando outros dados, ó, a leitura aqui no S24 passou de 2 GB por segundo contra 1 GB aqui do S23 FE e 734 MB do Edge 50 Pro. Aqui o Edge 50 Pro ficou abaixo, mas reparem que a diferença não é muito grande. Então os dois aparelhos estão bem similares aqui em velocidade de armazenamento e bem abaixo de um S24, que traz armazenamento UFS 4.0. Os dois aparelhos contam com bateria de 4.500 mAh, mas aqui não há dúvida de que o Edge 50 Pro é um aparelho superior. Isso porque ele suporta carregadores de até 125 watts e vem um na caixa, traz carregamento sem fio de até 50 watts e carregamento reverso de 10 watts. Para vocês terem ideia, eu fiz um teste preliminar e com a bateria completamente arriada, o Edge 50 Pro levou mais ou menos 20 minutos para carregar a bateria completamente. Eu não sei o valor exato, porque o tempinho que eu estava fazendo os testes, quando eu fui ver lá com 23 minutos, a bateria já estava 100% carregada. Então levou menos de 23 minutos, provavelmente ficou ali entre 21 e 22 minutos, porque foi muito rápido o carregamento. Em 10 minutos, coisa de 10 a 15 minutos, ele já tinha carregado 60% da bateria, então é muito rápido a velocidade de recarga. Eu vou falar melhor sobre isso na análise completa do Edge 50 Pro, mas ele é muito rápido. Por outro lado, o S23 FE só suporta carregadores de até 25 watts e carregamento sem fio de até 15 watts. Então a velocidade de carregamento do S23 FE acaba sendo bem menor, então ele fica bem atrás nesse quesito, apesar dos dois aparelhos trazerem baterias de 4.500 mAh. Eu ainda não finalizei os testes de bateria do Edge 50 Pro, mas no mínimo ele vai empatar com o S23 FE. Acredito que ele vai até superar, porque a duração de bateria do Edge 50 Pro está muito boa, tá até parecendo que a bateria é maior, de 5.000 mAh, realmente estou curtindo bastante. E agora falando de câmeras. E aqui a boa notícia é que para fotos os dois aparelhos são bastante similares e mandam muito bem em fotos, eles se saem muito bem. Aqui a maior diferença vai para vídeos, mas eu vou abordar isso daqui a pouquinho. Apesar que os dois também saíram muito bem em vídeos, mas em vídeo já existe uma vantagem de um dos dois. Falando em fotos, temos aqui uma câmera de 50 megapixels nos dois aparelhos, a abertura é melhor no Edge 50 Pro, 1.4 contra 1.8 do S23 FE. Ambos contam com uma lente telefoto com zoom de 3 vezes, de 10 megapixels no Edge 50 Pro e 8 megapixels no S23
S23 FE. E também trazem uma lente ultra-wide, 13 megapixels no Edge 50 Pro e 12 megapixels no S23 FE. A câmera frontal do S23 FE tem 10 megapixels contra 50 do Edge 50 Pro. E em câmera frontal, o Edge 50 Pro me surpreendeu, se saiu muito bem e melhor do que o S23 FE, já vou adiantando para vocês. Os dois aparelhos conseguem filmar em até 4K a 30 quadros por segundo com todas as lentes, mas o S23 FE consegue ir além, filmando em até 4K 60 com a câmera frontal e traseira, e a câmera principal também consegue filmar em até 8K. Ele também traz modo HDR para vídeos em até 4K 30 quadros, enquanto que o Edge 50 Pro só traz modo HDR para vídeos para a câmera principal, filmando em até 4K 30. Os dois aparelhos têm muitos recursos de câmeras e mandam muito bem. De dia a gente não consegue notar muitas diferenças em fotos. Ambos entregaram excelentes resultados. Eu acredito que as câmeras traseiras do S23 FE mostram um pouquinho mais de contraste, um pouco mais de cores, mas os dois entregaram ótimos resultados. A câmera frontal já foi melhor no Edge 50 Pro, onde ela lidou melhor com HDR, exibindo imagens mais bonitas. Eu estou deixando exemplos para vocês poderem ver, mas o HDR está melhor na câmera frontal do Edge 50 Pro, apesar dele deixar a tonalidade de cor um pouco quente, as cores ficam um pouquinho amareladas, o que não me agrada tanto assim, mas ele consegue exibir bem mais detalhes, tanto do meu rosto quanto do fundo da imagem, ele consegue exibir muitos detalhes, então no geral gostei mais da câmera frontal do Edge 50 Pro. Agora, para vídeos, fazendo os testes gravando em 4K 30 quadros, aí eu vi que o S23 FE leva vantagem. O Edge 50 Pro grava em 4K 30, mas a imagem não fica tão fluida. A definição é muito boa, mas o vídeo fica um pouquinho travado, parece que está forçando um pouco a barra para o Edge 50 Pro, enquanto que no S23 FE o vídeo roda lisinho, fora que ele ainda consegue ir além, gravando em 4K 60 com a câmera frontal e traseira e até em 8K com a traseira. Então, exceto pela câmera frontal do Edge 50 Pro, onde eu achei o resultado melhor do que o S23 FE, em câmeras, ou os dois ficam muito próximos, o S23 FE leva vantagem, e aqui acredito que a vantagem acaba sendo maior na questão dos vídeos. Aqui mostrando o áudio dos aparelhos, ele é estéreo nos dois. Fala, Big Geeks, tudo bom com vocês? Com suporte ao Dolby Atmos. Galera, você já deve ter percebido que minha voz tá um pouquinho Sim, estranha. eu percebi que sua voz tá rouca. Mas tem que Vamos ver aqui no S23 FE. O áudio parece ser mais alto no Edge 50 Galera, Pro. você já deve ter percebido que minha voz tá um pouquinho Mas a estranha. qualidade é muito boa nos dois, hein? Mas tem que trabalhar, tem Os que dois gravar, trazem um tem áudio muito produto bem pra caprichado. Vou colocar de novo o Edge gravar, 50 tem Pro. muito produto pra testar. Achei o volume mais vou gravar alto no um Edge vídeo 50 desse jeito, Pro. então já vou pedindo desculpas antecipadamente aí pra A vocês. qualidade é muito boa, os Espero graves que são vocês bem consigam pelo menos me ressaltados. entender. E hoje eu estou aqui O som é bem com cristalino. um novo tablet. E aqui de novo, então, vou gravar o o vídeo desse S23 jeito, FE. então eu já vou pedindo desculpas. Olha, ele também entrega um resultado excelente. Só achei o áudio do S50 Pro um pouco mais alto, mas os dois conseguem entregar um áudio com muita qualidade. E aqui mostrando o display dos dois aparelhos, ambos trazem uma tela OLED com uma qualidade incrível, 144 Hz no Edge 50 Pro e 120 Hz no S23 FE. O brilho é muito bom em ambos também. Olha, são duas telas excelentes. Visualmente, a tela do Edge 50 Pro chama mais atenção por causa das bordas curvas, mas aqui os dois aparelhos acabam sempre mandando muito bem. Bom, galera, e afinal de contas, Edge 50 Pro ou Galaxy S23 FE? Olha, curti muito aqui o Edge 50 Pro, é um excelente aparelho, e quando o preço dele cair, acredito que ele será uma opção ainda melhor. Já chegou com um preço de lançamento muito bom, e acredito que vai ficar melhor ainda a partir do momento que seu preço começar a cair mais. Hoje o S23 FE, inclusive, é até um aparelho mais barato. Mas uma coisa que eu notei, exceto por alguns pontos, como a questão do carregamento sem fio, que é muito rápido nele, muito superior ao S23 FE, ou no próprio carregamento com fio, né, 125 watts contra 25 watts, é uma diferença enorme. Exceto nesses fatores, o Edge 50 Pro é um aparelho que ou vai empatar ou vai perder para o S23 FE. A minha percepção aqui testando o Edge 50 Pro é que ele é um aparelho que vai ficar entre o A55 e o S23 FE. Ele vai ficar ali mais ou menos no meio termo. Acredito que ele vai ser superior ao A55, mas em muitos pontos ele acaba não conseguindo superar o S23 FE, como por exemplo na questão do desempenho. Mas é um aparelho visualmente bonito e que está com câmeras excelentes. A Motorola realmente está trazendo ótimos progressos para suas câmeras, estão melhorando demais em fotos. Eu acredito que o Edge 50 Pro já consegue bater de frente com aparelhos da Samsung, como é o caso aqui do Galaxy S23 FE. Talvez os problemas ainda fiquem para os vídeos, né? Aqui na questão dos vídeos eu ainda percebi que o S23 FE é um aparelho que vai além, que disputando de igual para igual, por exemplo, em vídeos com 4K 30, o S23 FE já se sai melhor.
mas ele consegue ir além, gravando em 4K 60, gravando em HDR com todas as lentes. Então o S23 FE consegue superar principalmente na questão dos vídeos, mas em fotos os dois aparelhos acabaram se saindo muito bem. Por enquanto, o Edge 50 Pro não teve queda de preço, ele foi lançado por R$ 3.500 a prazo ou R$ 3.149,10 à vista. O Galaxy S23 FE ele está com um preço muito bom na sua versão mais simples com 128 GB de armazenamento. Ela está saindo por R$ 2.389,10 à vista ou R$ 2.599 a prazo, um preço muito bom por todos os recursos que o aparelho oferece, então um preço bem interessante atualmente. A versão com 256 GB não é tão interessante assim, ela está saindo por R$ 2.699,10 à vista ou R$ 2.999 a prazo, então seu preço já é um pouquinho mais elevado. Mas a versão 128 GB acredito que já vai atender muito bem a maioria das pessoas e é um aparelho excelente por todos os recursos que traz. Se você quer um aparelho mais avançado com bons recursos, com certeza o Galaxy S23 FE é uma ótima opção. E para quem torce o nariz para o Exynos 2200, vocês viram que é um chipset que manda muito bem, conseguindo ainda manter uma boa margem de performance em relação ao Snapdragon 7 Gen 3 que está aqui no Edge 50 Pro, e nem os 12 GB de memória RAM acabou conseguindo tirar essa diferença, que é bastante grande, é considerável. Usando a interface, os aplicativos, no dia a dia, dificilmente você vai perceber diferenças de performance entre os dois aparelhos. Por essa diferença que apresentou na pontuação, a gente já consegue perceber uma maior diferença quando se fala em desempenho. Mas se você está procurando um aparelho com um carregador super rápido, imagina você carregar toda a bateria desse smartphone em 20 minutos. Isso quando ela está completamente descarregada. É algo que você vai conseguir com o carregador de 125 watts que vem no Edge 50 Pro. E ele ainda suporta carregamento sem fio de 50 watts. São recursos bem legais. Então aqui, no geral, ainda acho que o Galaxy S23 FE seja um smartphone superior e nesse momento ele ainda é mais barato, então acaba sendo uma melhor opção. Mas confesso para vocês que eu gostei demais do S50 Pro. A Motorola conseguiu oferecer uma ótima experiência com esse smartphone e acredito que com o passar do tempo, quando esse aparelho ficar mais barato, ele vai ser uma opção de compra ainda melhor. Bom, galera, e vocês? O que vocês acharam? Qual seria a escolha de vocês? Edge 50 Pro ou Galaxy S23 FE? Comentem aqui, deixa seu comentário, digam o que é mais importante para vocês, se é a performance, se são as câmeras, se é a bateria, o visual, o design. Então comentem aí para eu saber qual que é a opinião de vocês também. E não esqueça também de clicar no gostei, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!